gravar isso. E também, caso haja necessidade de tradução, existem dois canais, um em português e outro em inglês. É só verificarem no painel por baixo, né? Só para garantir que vocês conseguem ouvir em inglês, assim for necessário. Acho que a outra regra é, por favor, mantenham os microfones em mute e usem o chat box para qualquer coisa. Então, dizia eu que a nossa conversa vai ser à volta deste roteiro. Our conversation is going to... Desculpa, eu ouvi uma voz. Ok? E que vamos falar sobre as empresas familiares, vamos ver o que elas são realmente, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens das empresas familiares, os vários fatores do sucesso também das empresas familiares, né? E por que nós devemos nos preocupar com a sucessão? Porque o tema desta sessão também é a sucessão, né? Por que a sucessão é importante? Pensando que nós investimos nas nossas empresas durante 20, 30, 40 anos, a sucessão começa a ser uma preocupação. Também vamos apresentar alguns exemplos, eu trago aqui um exemplo, e dicas de como iniciar esse processo de sucessão. Somos capazes de não tocar e fazer tudo, mas hoje é a maneira de despertar, né, o fato de estarmos a lidar com empresas familiares, mas também despertar à volta da necessidade de planificarmos as nossas empresas. Em termos de sucessão das nossas empresas, pensando na longevidade. Então, queremos que as nossas empresas passem de geração em geração e que elas não desapareçam quando nós já não estamos aqui, né? Porque é um investimento que a gente faz, é um amor que a gente tem pelas empresas. E depois iremos também abordar o que será reservado para amanhã, né? Porque a gente falou que seríamos em menos de 3 dias, mas eu acho que a gente é capaz de conseguir fazer isso em pouco tempo, né? Mas vamos querer que isso seja um evento participativo. Então, o chat box vai ser importante. Eu vou tentar acompanhar o chat box, mas não há de haver sempre a possibilidade de eu ver tudo, né? Mas caso a Ercília está aqui a pôr algumas coisas no chat box, caso, ok? Também é só seguirem o chat. Ok, vamos lá. Vamos partir isto. Tatiana, se me permites... Consegues ouvir? Antes comecemos. Só para confirmar outra vez sobre a tradução, nós vamos a partir de agora fazer a tradução em inglês, no canal em inglês. Caso queiram continuar a ouvir o main audio, por favor, assegurem-se que o vosso canal está ou para main audio ou para português, que a Tatiana fará a sessão em português. Aconselho também que quando fizerem a vossa seleção, selecionem mute main audio, se estiverem a escutar o canal em inglês, para não ouvirem duas vozes e não fazer nenhuma confusão. Alguma dúvida? Podem se expressar no chat. Ok, obrigada. Ok, só... Tá bem, então... Então, vamos ao próximo coisa. Então, quem sou eu? Né? Eu sou moçambicana, sou economista agrária, né? Formei-me em economia agrária, fiz meu mestrado nessa área e depois também fiz um MBA em empreendedorismo e inovação, um MBA internacional que foi Estados Unidos, China e Brasil. E por que eu escolhi esse tipo de MBA? Foi mais porque eu estava interessada em explorar mais a parte do empreendedorismo. E essas nações são nações bastante empreendedoras, bastante
com muita inovação, não é mesmo? Então, me interessava, né, buscar mais disso, buscar mais de aprender da experiência deles e ver como é que eu poderia trazer isso para as minhas empresas. Né? Então, eu sou uma empreendedora em série, né? Tenho o grupo Elim, a Elim Serviços é a empresa que já existe há 14 anos, uma empresa na área da consultoria, em desenvolvimento socioeconômico. Somos muito focados mais no setor da agricultura, né? Mas... A linha da Tatiana deve ter caído do seu lado, mas ela acaba de voltar. Perfeito. Tatiana, bem-vinda. Perdemos-te por um minuto. Desculpem, caiu de repente a rede. Isso já é fora do meu controle. Está tudo a acontecer. Faz parte do jogo. Então, dizia eu, espero ter posto o slide certo, dizia que, então, que eu me preocupei em ir buscar conhecimento para poder alimentar em termos da inovação dentro da minha própria empresa, né? E fazer com que a empresa em si pudesse crescer e todas elas pudessem se beneficiar desse aprendizado. Desculpa, mas eu tenho também agora, com essa coisa do link, está todo mundo agora até mandar um monte de mensagens, não conseguimos entrar, não sei o que se passa. Mas eu também tenho vindo a trabalhar bastante no setor, onde participo muito no associativismo, sou membro de várias associações, especialmente no setor agrário, e fui presidente do Polo do Agronegócios na CTA, fui presidente fui vice-presidente da FENAGRE, que é a Federação. Oh, meu Deus, hoje está a acontecer de tudo nessa conexão, né? E espero que consigam ouvir. Então, ao longo dos anos, eu tenho vindo a trabalhar bastante no setor agrário e também a tentar influenciar a mudança no setor agrário. Agora, também faço parte da comissão interina da FEM, que é a Federação de Mulheres Empreendedoras, e por aí fora. Então, mas, além de tudo, o mais importante de tudo é que eu sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou amiga, né? Investidora por aí fora. Ok? É uma breve apresentação de quem eu sou. E por que eu me interessei pelas empresas familiares? Eu me interessei pelas empresas familiares porque... bem, não sei se havias ouvido. Eu vou mudar a minha rede. Por alguma razão, essa rede em que eu estou está a cair a todo momento. Não sei o que é que se passa com ela, mas estava ótima todo dia. E de repente agora está a cair. Deixa-me tentar mudar a minha rede, por favor. Ai, Jeová. Caso contrário, teremos que talvez optar ou pelo vídeo ou pelo share screen. Share screen? Sim, eu estou fazendo share screen agora, Ercília. Mas por alguma razão a rede está sempre a cair. Não sei porquê, mas não estava assim. Tá bem. Já conseguimos ouvir. Podes prosseguir. Sim, ok. Então, dizia que eu comecei a estudar, quando eu fiz o meu MBA, percebi-me que muitos dos meus clientes, os meus colegas até, não muitos, aquilo era, acho que 99% dos meus colegas eram presidentes de empresas ou vice-presidentes de empresa. Mas a maior parte dessas empresas deles, ok? Então, e depois do conteúdo, como parte do curso, né, havia muito em termos de conteúdo sobre empresas familiares. E isso porque aquelas nações têm economias muito baseadas em empresas familiares, e eles reconheceram isso, e isso influencia bastante o desempenho das economias, né? Então, aquilo despertou um interesse dentro de mim. Empresas familiares, meu Deus. Eu comecei a minha empresa, a Elim, com um amigo. Então, não era uma empresa familiar, naquela altura, 2007. Mas, em 2012, a minha mãe, quando se aposentou do trabalho dela, ela juntou-se à empresa, tornou-se sócia, investiu na empresa, tornou-se sócia, né? E quando
Depois de um tempo, a minha irmã estava na África do Sul na altura, não trabalhava conosco, nem trabalhava numa outra empresa, mas começou a colaborar conosco. E, infelizmente, em 2014, a nossa mãe veio a perder a vida. E a minha irmã, em 2018, juntou-se a mim a tempo inteiro. Mas durante esse tempo, eu comecei a pensar, empresas familiares, eu tenho a minha mãe e a minha irmã a colaborarem por aí fora, então isso já se tornou uma empresa familiar. Então me interessou ver as dinâmicas todas de como gerir uma empresa familiar, o que tipo de desafios que isso traz, que tipo de fatores que a gente tem que levar em consideração por aí fora, para tentar garantir que não afete, que tivesse melhor resultado, né? E nós, em 2014, até começamos esse processo de organizar o Fórum das Empresas Familiares. Algumas de vocês devem ter ouvido naquela altura, mas, infelizmente, depois a nossa mãe veio perder a vida, depois a gente tivemos casos de dívidas ocultas, então aquilo abalou bastante gente, não avançou. Mas agora com a economia recuperada, achamos que seria importante voltarmos a trazer esse tópico para a mesa, né? E porque também vimos que durante o Covid, muitas das grandes empresas externas por aí fora ficaram bastante abaladas, mas no setor vimos que as empresas nacionais, as empresas, né, pequenas e médias empresas, elas mantiveram-se e foram um pilar para garantir os empregos. Né? Então, elas preservaram os empregos, elas lutaram para não despedirem o seu pessoal, né? Porque elas veem o seu pessoal com outros olhos. Né? Então, achamos que seria importante agora, né, poder trazer ferramentas, né, que pudessem ajudar as empresas a manterem-se, porque também vimos que algumas ficaram abaladas, essa é a verdade. Mas aquelas que estão de pé, aquelas que estão até a remodelarem o seu negócio, a sua abordagem, não é mesmo? Achamos que seria importante apoiar. E essa foto que está aí é uma foto com um dos professores, acho que foi na Universidade de Miami, mesmo onde também fiz o curso e seguiu. Então, eu gostaria de saber de vocês, não é mesmo? Como é que vocês iniciaram os vossos negócios? Quem sabe antes de partilhar aqui ainda mais, como é que vocês iniciaram os vossos negócios? Se puderem partilhar no chat, no mesmo, se começaram sozinhos, se começaram com um membro familiar, né, por exemplo, se é algo que vem já da primeira geração, né, ou estão na segunda geração, seria interessante poder ouvir de vós como é que vocês iniciaram os vossos negócios, para ser um bocadinho mais interativo, a gente poder comentar e aprendermos uns dos outros. Um minuto, por favor. Quem começou o negócio? Foi você como pai, você como mãe, ou é um filho, ou começou com um avô, né? Um tio? Não sei se me conseguem ouvir. Eu estou aqui, vou ouvir várias pessoas aqui. A Maria foi a primeira corajosa. Muito obrigada, Maria. Obrigada, José. Neide? Elis?
Ótimo, Tatiana, estamos a ter aí algumas contribuições. Exato. Ok. Ah, Diana. Uau, interessante. Na primeira geração, ótimo. Aqui a Diana diz que começou dela sozinha em 2019, mas também é herdeira. Ok, então tem um negócio que era da família também, né? Esta do José Machado, o engenheiro José Machado, diz que conformou com os irmãos. Isso é super interessante. Irmãos juntando-se para poderem fundar uma empresa. E a Neida já está na segunda geração. Mas é mais de 15 anos. Isso é muito bom, muito bom. E acho que vão concordar comigo que muitas vezes a gente não para pensar muito estamos numa empresa familiar, né? Não paramos para pensar que é, isto é família, sim, né? Mas às vezes a gente não se apercebe das dinâmicas todas que a empresa familiar nos traz. E neste caso, né, vamos olhar para uma definição mais clássica, diz mesmo que ela é uma empresa que é formada pela família, onde a família detém o controle, né, né, do negócio. E até pode não ser logo no início, né, mesmo começar sozinho, mas ao longo do tempo a família vai se juntar, né, ao negócio, né, e também a nossa tendência é sempre de pensar que elas são aquela barraca da tia Joana, aquele mecânico, por aí fora, são empresas pequenas, né? Mas a gente já vê pelo mundo que as grandes economias têm empresas familiares como a sua base. E não é diferente em Moçambique. O que acontece em Moçambique é que não é reconhecido, não é mesmo, o papel das empresas familiares. A gente fala muito de micro, pequenas e médias empresas, mas não reconhecemos que, afinal de contas, essas micro, pequenas e médias empresas são empresas familiares, né? E é isso que é necessário que aconteça, para que haja mais atenção a elas, né? Haja mais atenção a elas. Por exemplo, se formos olhar para as grandes empresas mundiais, a maior parte delas são empresas familiares. Aqueles nomes famosíssimos que nós conhecemos, né? São mesmo empresas familiares. Vamos olhar para, por exemplo, uma Walmart, é de uma família, né? A Berkshire é do Warren Buffett, que nós vimos como grande empresário, por aí fora, mas são famílias. Né? Aqui perto, quais seriam as empresas mais ou menos, né, moçambicanas que nós conhecemos? Né? Podemos dizer que uma empresa relativamente grande ou médio porte, que é uma empresa familiar. O que é que vocês iriam dizer que qual é que nós poderíamos nominar? Deixa-me lá ver aqui. Alguma empresa, por exemplo, aqui na África do Sul temos o Pick n Pay, a Acme, o Shoprite, são todas, né? Todas de empresas de família, são todas empresas de 3, 4 famílias que dominam toda a economia. E eu tive num seminário até há pouco tempo que dizia que aquelas 4 famílias têm um rendimento em termos do network mesmo delas, têm um network ou valem quase como o GDP, seriam 35% do GDP do país pertenciam a 4 famílias, pertencem a 4 famílias na África do Sul, né? Então, aqui em Moçambique, temos alguma empresa que a gente diga, mas é uma empresa grande, mas afinal de contas é uma empresa familiar. Vocês conhecem alguma? Não?
deve haver alguma certeza, né? Por exemplo, temos a JFS, não é mesmo? Do algodão, que ela é uma empresa com mais de 100 anos de existência e detém a parte do algodão, detém a parte do interposto, tem por aí fora, é um grupo de empresas, é uma empresa familiar, digamos que uma empresa que está agora, está em Moçambique há mais de 100 anos, mas uma empresa portuguesa, mas com mais de 100 anos em Moçambique e países aqui na região. Eu partilho aqui a minha tela, que também tem aqui uma tabela das grandes empresas mundiais, né? As empresas que dominam aqui várias áreas, vários setores da economia, né? E vocês podem aqui certamente reconhecer os nomes, né? Tem aqui a Walmart, a Volkswagen, por exemplo, né? Falamos aqui Ford, a Ford também é familiar. A Cargill, não sei se muita gente conhece, mas é uma empresa muito grande americana que detém que na área por exemplo, da agricultura, na parte da gestão de grãos, a Tata, né? A gente conhece a Tata, a Dell, a Dell Technologies, por exemplo, usamos todos os produtos deles todos os dias, né? E aqui essa lista é a lista das maiores 750 empresas familiares, no mesmo de 2022, e faz-nos pensar que há muita empresa que está hoje, no mesmo com capital aberto, está hoje na liderança no mundo, mas que são empresas familiares. Vamos lá ver assim, por exemplo, né? Em termos de... Ok, podemos ver aqui. Tatiana, tem também a Neide sugeriu, a Caiun, em Moçambique. Aí está. Né? Exatamente. Né? A Caiun também é um grupo moçambicano, né? É um grupo familiar, sem aquela daquilo. Todos nós assistimos a coisa da ZAP. Como é que chama aquela empresa que tem aquilo da ZAP, que é em Moçambique? Né? Também é familiar. E agora não me veio o nome, mas a empresa de caminhões de trucking. Laugi, exatamente, Laugi, exato. transportes é um dos grupos mais, eu ia mencionar, acho que depois na minha anotação, mas o setor que mais empresas familiares, vamos dizer, o setor que tem mais empresas familiares de grande porte em Moçambique é o setor de transporte. Acho que, por alguma razão, agora é o setor de transporte, temos Laugi, temos aquela TM, tem algumas ali, eu já vi umas 4 ou 5 empresas e elas crescem muito rápido, né? Muito rápido. Então, é um ponto muito bom essa da Caiun e depois também o setor de transportes. Por exemplo, estava aqui, se formos a ver, um ponto interessante é em termos da representação do capital, né? Essas empresas começaram como da família, mas se formos a ver hoje, a Walmart, a família da Walton já não detém 100% de capital, somente detém 47%. Né? Warren Buffett, por exemplo, na Berkshire, somente detém 37% das ações da empresa dele. Né? Poucas dessas empresas familiares hoje detêm acima de 80%. Né? As Vars têm 100%, a outra Audi Group tem 100%, né? Mas a maior parte delas já não está em busca de 100% do capital. Por exemplo, aqui temos LG, não é mesmo? Né? Está aqui. Família Q tem 30%. Vamos ver também, por exemplo, a localização, tem muito Europa. A Europa tem a Europa, Estados Unidos e a Alemanha, né? São, vamos dizer, em termos de Europa como continente, é um grande número de empresas familiares, mas e depois os Estados Unidos como país é seguido pela Alemanha, mas os Estados Unidos detém o maior número de empresas familiares grandes no topo dessa lista de 750. São nos Estados Unidos.
Deixa eu ver aqui. E estas empresas também, elas, por exemplo, têm receitas comunais de cerca de 9 trilhões de dólares, né? E empregam cerca de 30 milhões de pessoas. Tem muita gente que depende dessas empresas. Isso faz-nos pensar na responsabilidade que nós temos quando criamos as nossas empresas. Não é mesmo? Que há outras famílias que dependem de nós e nós temos que garantir o seu sustento. Então, 30 milhões de pessoas, né? E esses 30 milhões é porque houve uma baixa agora por causa do Covid, mas mesmo assim houve uma baixa de cerca de 7%, né? E é muita gente, e é muito dinheiro em mãos mesmo de famílias. Aqui digo mesmo, aqui demonstra mesmo que a Europa tem o maior número de empresas. Temos número de empresas, mas as maiores empresas estão, primeiro, nos Estados Unidos e na Alemanha, com trilhões de negócios. E é super interessante também ver em que tipo de setores é que elas estão. São setores fundamentais ou essenciais, né? A parte alimentar, a produção para o processamento de bens alimentares. E se formos a olhar para as nossas empresas, também tem muito disso, né? Está muito na parte da produção. Eu gostaria muito de poder ver aí no chat em que setores é que vocês estão a operar, né? Ou nas vossas empresas. Quais são os setores? É a produção agrícola, se é na manufatura, se é no processamento, se é no transporte, serviços. Quais são os setores em que vocês estão envolvidos neste preciso momento? Vamos usar o chat, por favor. Temos no chat. Agronegócios, TIC, ótimo. Produção de artigos de madeira, da Diana. Ótimo. Perfeito. Então, podemos ver pelas regiões que, como eu mencionei, né, a Europa e a América do Norte estão em alta, mas também outras regiões, né, estão também em alta, que é a área da Ásia. Vemos que com certos continentes, por exemplo, na parte da economias emergentes, há muitas empresas familiares nessa área, e na África, muito mais na África Ocidental, onde se encontram grandes empresas, mesmo familiares, né, instaladas, mas estão aqui a crescer. A África do Sul, por exemplo, em toda a África, dá um exemplo de um relatório que é feito todos os anos por uma empresa mesmo focada na gestão de riqueza, diz que a África do Sul é a que tem o mesmo maior número de ricos em África, ok? E são mesmo ricos voltados para a família. E depois segue-se pelo Egito. O Egito é o segundo país com o maior número de famílias ricas, né? Com grandes empresas e com grandes bens. E depois vem, acho que em quarto lugar, vem as Maurícias, em quarto lugar vem a Nigéria. E um estudo feito há uns 3 anos mostrou uma projeção de crescimento para 2025, mostrou que os outros países iam continuar a crescer, até novos países deveriam começar a entrar na lista, mas o crescimento da Nigéria iria se manter exatamente igual, né? Iria ter cerca de 1.500 ricos, em termos de famílias ricas, né? Isso foi em foi em 2018, não é mesmo? E depois, que em 2025 será exatamente o mesmo número de famílias ricas. Então, perguntou-se por quê? A razão foi que o fundador da empresa não partilha o seu plano.
né? Muitas vezes o que acontece é que há sempre novos ricos a entrarem, mas também há sempre, né, famílias a perderem a sua riqueza ao longo do tempo. Então, aquilo acaba equilibrando-se. Porque quando ele morre, a família não sabe como gerir a empresa, não há um plano de sucessão, nem sabem onde é que está o dinheiro, né? Ou as pessoas também vivem muito para gastar, né? Tem, gasta, 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 quando morre, morre falido, né? Então, esse exemplo da Nigéria é algo a considerar, é algo que faz com que a gente também reflita muito na nossa própria economia, na nossa própria sociedade, para entendermos como é que as coisas funcionam aqui. Qual é a nossa experiência, né? A gente já viu alguma família que tinha bens, estava bem sucedida, de repente, quando o fundador perdeu a vida, as coisas continuaram na normalidade? Será que havia lá um plano de sucessão ou foi um caos? Qual é o vosso entender disso? Rapidamente, em 30 segundos. Gostaria de ter dois comentários, por favor. Não, ninguém comenta? Ok. Ok, vamos falar sobre os benefícios de trabalhar em família. Quais têm sido a vossa experiência também? Trabalhar em família, o Machado disse que criou a empresa com os irmãos. Qual tem sido a sua experiência em, né, trabalhar em família, trabalhar com os seus irmãos? Acho que tínhamos uma suma que dizia que já estava na segunda geração. Foi a Neide, né? Neide, qual também tem sido a sua experiência nessa empresa em que é herdeira? Tem os seus irmãos também lá dentro? Qual é a vossa experiência em termos como benefício? O que é de bom ter de trabalhar com família, com irmãos? Ou, neste caso, ou com seus pais? Há algum benefício? Não vejo comentários de ninguém. Ninguém acha que é benéfico trabalhar com os ensinamentos, ok? E é isso, né? Uma das vantagens de trabalhar no negócio familiar é mesmo isso, a transmissão do conhecimento, porque a empresa familiar tende a querer passar esse conhecimento de pai para filho ou entre irmãos, querer construir algo sólido, mesmo que fica por muito tempo. E não só entre membros da família, mas facilmente também com os seus colaboradores. Por isso que a gente dizia que a família tende a querer manter ou preservar os empregos, porque eles veem os seus colaboradores como membros da sua família extensiva, né? Então, e o fato também de estarmos a trabalhar com pessoas que nós conhecemos, pessoas que também que nos conhecem de dentro e fora, né? Faz com que essa fluidez que mencionou aí em termos de comunicação, né, exista, né? Porque são pessoas que têm o mesmo comprometimento que você tem, né? Tem um background, né, um contexto similar e nutre a mesma paixão pela empresa, né? E também, se formos a ver, a tendência do mercado é de ver uma empresa familiar como uma empresa que participa ou que vem da comunidade. Então, tem uma ligação forte com aquela empresa. A gente sabe que, olha, eu vou comprar do fulano, é daqui da nossa comunidade, é daqui do nosso mercado, tendem a confiar mais, né? Então, não é um estranho, né, no nosso meio. Então, e isso é
É muito bom, sim, exatamente, os valores partilhados. Essa empresa partilha dos mesmos valores que nós por aí fora. Mas também existem desvantagens, né? Existem desvantagens e podemos ver algumas, se vocês puderem partilhar no grupo seria ótimo, mas eu vou avançar um pouco, né, para ganhar tempo. Mas também existem desvantagens e são desvantagens que a pessoa pode gerir, né? Porque pode se tornar bastante complexo, né, é lidar com a família dentro do negócio, porque a gente às vezes tem que dizer, isto é meu, não é mesmo? Não tenho que trabalhar tanto assim, né? As pessoas às vezes não levam muito a sério quando é algo familiar, então falta aquela disciplina necessária para garantir, mas também em termos se houverem brigas em casa, tentar levar essas brigas para dentro né, da empresa. Isso começa a criar um caos dentro da empresa, porque não há uma barreira, deixa de haver limites do que a gente deve tratar dentro da empresa, o que a gente deve tratar lá em casa, né? Então, também porque a mesa de almoço de domingo se torna uma mesa da Assembleia Geral, né? A gente começa também a tratar dos assuntos da empresa. Eu e a minha irmã que sabemos que costuma acontecer, a gente costuma falar, vamos lá, mudar assunto, agora estamos no assunto de família, vamos esquecer um bocadinho as empresas. Então, é natural, né? A gente gosta do que a gente faz, temos paixão do que a gente faz. Então, isso acontece bastante, mas temos que também, desde que a gente não possa trazer brigas para dentro da empresa e afetar a empresa. O que a gente vê também muito dentro das empresas familiares é que a falta de disciplina chega ao ponto onde não há um profissionalismo, né? A gente acaba trazendo o primo ou a prima, todo mundo está desempregado, não é mesmo? Vem trabalhar para dentro da empresa, e não profissionalizamos certas áreas, né? Olha, se o primo e a prima são profissionais, são o contabilista, né? São o administrativo, mas que tenham capacidade de o ser, não é mesmo? Então, aí, não é mesmo? Podem vir colaborar e tragam, podem trazer valor. Agora, se a gente só emprega qualquer um para o manter ocupado, não é mesmo? E não cria estruturas dentro da empresa que diga claramente que tipo de função que nós buscamos, ou cargo que a gente busca, alguém que a gente busca para vir ocupar um certo cargo, e deixamos claro que aquela pessoa da família que a gente trouxe, tem a capacidade de satisfazer aqueles requisitos, então aí temos um problema, né? Tem um problema sério, né? Então é importante olhar para isso e tentar criar estratégias, funções, né, dentro da empresa para poder garantir isso. E não ser tão informais. Às vezes a gente é muito informal, por exemplo, lidar com primo e irmão, mas há uma necessidade também de haver controles, haver todo tipo todo tipo de estrutura, processos e procedimentos para criar uma estrutura de boa governança, né, na empresa. Então, esses são algumas das complexidades né, de gerir uma empresa familiar. E claro que há alguns medos e receios, não é mesmo? Porque às vezes a gente pensa, se a gente lida com família que eu fundei ou fundei com primos e irmãos, o que é que vai acontecer quando eu não estiver aqui a ocupar essa posição? Será que eles vão continuar? Será que eles não vão continuar? O que é que você acha? O que é que vai acontecer com a sua empresa? Né? Quais são esses receios que você tem nesse preciso momento? Pode vir a acontecer com a sua empresa, né? Pense nisso, partilhe se quiser partilhar, né? É algo que a gente às vezes tem que parar para pensar um pouco e refletir, sermos honestos com nós mesmos, né? Será que essa empresa vai continuar quando eu passar dessa para melhor? Será que o meu irmão, com a minha irmã, se o meu filho, a minha filha, que os meus sobrinhos estão no negócio, vai poder tocar o assunto para frente? Será que os meus colaboradores, né, não familiares que estão aqui vão poder continuar com o negócio daqui para frente? Isso são questões importantes, né, que cada um de nós, como empresário, deve refletir para garantir que a sucessão no mesmo aconteça. Então, é isso que vai fazer com que a gente continue
continue, garanta que a nossa empresa ande para frente, né? Que ela possa ter o sucesso que a gente pretende, porque também investir 50 anos para depois a empresa aparecer em 5 meses é muito triste. Então, vamos olhar um bocadinho para os fatores de sucesso das empresas familiares, em termos de como é daquelas grandes empresas que a gente viu naquela lista de 750 empresas. Então, é possível que a sua empresa, que hoje é pequenina, que hoje é média, pode se tornar uma grande empresa. A gente quer ver, digamos, um Machado Holding grandão, não é mesmo que de repente está pelo mundo fora. Queremos ver uma Etel, que sabe, hoje é ou uma empresa da Maria Salgado, da ETA, uma coisa né, deles, ou as grandes arquitetas né, a fazerem no mesmo desenhos de imóveis em Nova York. Why not? Por que não? Por que não? Eu também quero ver essas empresas moçambicanas lá, né? Então, temos que pensar que tipo de fatores de sucesso que essas empresas têm, né? E como é que a gente pode chegar lá, né? E uma das coisas que a gente já viu em termos de estudos é que elas têm uma visão muito bem definida, né? Elas sabem muito bem para onde vão e há empresas até que têm uma visão dos próximos 100 anos, né? Pelos estudos que eu já fiz, há empresas que têm uma visão clara. Próximos 100 anos, onde que a gente vai, o que a gente quer alcançar daqui para lá, o que a gente tem que fazer, que tipo de mudanças a gente tem que fazer, isso está muito definido, né? Mas também estão definidos os objetivos da família, não é mesmo? Essa família começou, ela tem um objetivo, porque a empresa, afinal de contas, a gente não deve trabalhar para a empresa tem que trabalhar para nós, né? É assim que eu vejo, a empresa tem que trabalhar para nós. Então, a família tem uma paixão, tem um objetivo com aquela empresa. Ela quer mudar, né, certas coisas no ambiente de negócios, na sociedade, né? Por exemplo, há famílias que depois começam a criar fundações por aí fora. Então, se é aquele objetivo da família contribuir, depois de fazer o dinheiro, querer começar a contribuir para a comunidade em que está inserida ou para uma comunidade fora daquele local, por exemplo, pelo mundo fora, ter uma fundação que nem a Belinda Bill Gates Foundation, por aí fora. Então, aquilo já é o propósito deles, não é? Então, as empresas que a gente detém também têm que ser capazes de satisfazerem esses nossos objetivos, sejam eles financeiros, sociais, culturais, por aí fora. É uma empresa que está muito, que a família, os membros da família dividiram-se. Vocês ficam na parte social, vocês ficam na parte né, econômica. Os membros da família decidiram onde que eles querem se encaixar e é o que eles fazem. Então, definir esses objetivos familiares são muito importantes. E isso é um tópico por si. Porque aí temos que fazer toda a parte do conselho familiar, estruturar esse conselho familiar, definir os objetivos, definir os membros. Né? Então, é um exercício que vamos fazer em próximas sessões, vamos facilitar isso, mas isso é que nem fosse um conselho de administração, não é mesmo? Mas para a família deixa claro o que ela pretende e aí, através desse conselho familiar, ela começa a dar o seu contributo ao conselho de administração que visa buscar a maior rentabilidade da empresa, né? Então, aí, como ela se torna um investidor, né, da empresa. Então, é importante também que a planificação da sucessão seja clara. Quem que vai liderar a empresa? Por quanto tempo que a pessoa vai liderar a empresa? Não é mesmo? Quem são os vários membros da família que têm essa capacidade? Quais são as capacidades necessárias ou habilidades necessárias para, no futuro, poderem vir a liderar a empresa? Então, tudo isso é importante desenhar e começar a preparar essas pessoas para chegarem até lá, né? E o outro ponto importante é a parte da gestão do patrimônio, né? Como eu falei, naquele exemplo da Nigéria, depois da África do Sul, é importante a gente também saber gerir o patrimônio. Nós começamos a acumular terrenos, casas, compra isto, compra aquilo, né? Mas isso tudo tem que ser gerido, né? Muitas vezes nós não somos ensinados a gerir a riqueza. A literacia financeira não é algo que nos ensinam facilmente na escola ou na universidade, né? A gente não tem tendência de fazer investimentos, né? Mas é algo que é necessário quando a gente começa a ter uma empresa que já em fase de crescimento, temos que começar a pensar na parte de gestão e proteção da riqueza ou do nosso patrimônio. Então, esses são alguns dos fatores bastante importantes, porque em vez de
a gente costuma dizer que é importante investir, porque em vez de pôr todos os nossos ovos num só cesto, temos que começar a pensar onde mais é que eu posso investir para me dar maior retorno para eu poder continuar a fazer este meu investimento. E a parte de investimentos, nós também vamos falar bastante sobre investimentos para a família e para as empresas no futuro. Então, em termos de fator de sucesso, vimos aqui que essas empresas são visionárias, elas são bastante relevantes, é por essa razão que elas duram, né, 10, 20, 100, 150 anos, porque elas mantêm a sua relevância no mercado, vão se ajustando mesmo às necessidades do mercado, olhando para o seu modelo de negócio e criam um sistema de boa governança, né? Que claramente comunica confiança, né, ao investidor externo, confiança ao mercado e mesmo internamente aos seus colaboradores e toda a sua estrutura de liderança, né? E elas profissionalizam-se, né? Elas não ficam só membros familiares, elas têm tendência de buscar profissionais no mercado que possam fazer melhor que aqueles que estão lá dentro, melhor que a família, porque elas querem garantir que a empresa continua, porque a empresa tem a maior rentabilidade. Cometer o erro de somente ser família dentro da empresa é um erro muito, mas muito perigoso, né? E a parte da liderança, claro, tem tudo a ver com a sucessão, ok? E vimos naquele exemplo de 750 empresas que muitas dessas empresas abriram capital, né? Foram buscar dinheiro, né, do mercado, né? Então, isso é um ponto bastante importante que nós também temos que começar a pensar. Como é que nós vamos começar a estruturar as nossas empresas para abrirmos capital, para pormos na bolsa? Você vai começar na bolsa, a bolsa moçambicana, que é pequenininha, mas vai começar por ali, vai te ajudar a crescer, né? Vimos agora, a última foi a Tropigália, que abriu o capital, mesmo teve muita procura, não sei se vocês compraram, né? Mas deviam ter comprado. Deviam ter comprado aquilo da Tropigália, né? Aquilo, ela abriu capital, foi buscar dinheiro ao mercado, né, para recapitalizar-se e continuar a crescer, e vai crescer muito, mas muito mesmo, né? Porque ela, acho que não estou em erro, no ano passado fez cerca de $500 milhões, mas ela já está, né? Já vai crescer muito rápido agora com o capital que ela foi buscar, e isso às vezes isso é um desafio para nós. A nossa bolsa de valores está em busca de empresas que queiram abrir capital, eles têm um processo todo no mesmo com essa empresa, então é algo também a considerarem comum nas vossas empresas. E falei do conselho, já está, e aí, nós vimos que essas empresas também se tornam resilientes, ok? Então, isso é muito bom, porque ao longo do tempo elas vão criando estrutura e capacidade no mesmo para poderem resistir aos abalos do mercado, né? Estrutura financeira, social, por aí fora. Então, a parte da planificação da sucessão, falamos que já mencionamos um bocadinho da sua importância, é super importante, né, para garantir que a empresa mantém-se. Agora, a gente pode até assumir que, não, mas eu trabalho com os meus filhos, com os meus primos, então é uma coisa que vai ser orgânica, a gente já sabe quem vai suceder, o fulano de tal vai suceder, vai ser o meu sucessor, por aí fora. Mas se a gente não fizer bem, né, o que vai acontecer é que vai criar conflitos. Um dos pontos muito importantes aqui é a parte da comunicação, e não assumir que as pessoas sabem, não assumir que está claro para todos, né? Então, é importante deixar a parte da clareza, né? Agora, eu volto a chamar-vos e a perguntar: vocês conhecem alguma empresa onde o fundador perdeu a vida e o processo de sucessão foi calmo, ou uma empresa que teve um assunto que teve vários conflitos? Qual tem sido a vossa experiência? Não precisa mencionar o nome da empresa, né, também, se não for necessário, mas qual tem sido a vossa experiência em termos de sucessão empresarial? Por exemplo, nas duas empresárias que mencionaram, que já estão até na segunda geração. Isso foi claro desde o início? Havia algo escrito, tinha sido comunicado na família, que quando chegar à altura do fundador, né, não liderar mais a empresa, o irmão ou a irmã, né, vai liderar a empresa.
Como é que foi essa experiência? Poderíamos talvez convidar a Diana a partilhar um pouco da sua experiência como herdeira. Boa tarde. Não sou herdeira única e a minha mãe e os meus tios ainda estão vivos, mas já estão a fazer o que chamamos do handover. Então, está a ser uma experiência, para mim, muito boa, porque eu não é a única empresa, são duas empresas que vou ser herdeira, né? E estou a aprender dos dois lados, coisas que, prontos, eu não tinha conhecimento antes. Ficávamos a ver os pais a trabalhar, a voltar cansados do serviço, sem perceber o que estava a passar, e as reuniões. Perdemos? Sim, parece que sim, infelizmente. Mas ela estava a partilhar uma experiência positiva, Sim. o que é ótimo. Talvez também convidar a Neide a partilhar um pouquinho da sua experiência também, que já a sua empresa também já vai na segunda geração. E obrigada, Diana, se nos consegue ouvir. Bom, o meu caso, Também a perdi. Sim, Neide, acho que voltou para o mute. bom, não estava a conseguir, não sei se me ouvem. Sim. Ouvimos sim, Sim. ouvimos e vemos. Bom, obrigada. Eu não estava a conseguir mandar o áudio, mas eu gostava de querer partilhar é que, no meu caso, o processo, posso dizer que ainda está a ser difícil, mas já não tanto como no início, porque o fundador, não é, da empresa já em fevereiro vai fazer 2 anos que nós o perdemos, e o processo de readaptação e este todo o processo de identificar ou de se adaptar ou de aceitar a nova administração não é um processo que está a ser fácil, justamente por esse motivo. As pessoas, vamos lá, é no sentido de que, por ser o fundador e o dono da empresa e o pai da casa, neste caso, o respeito era maior, então. Por quê? Porque é o dono, mas já quando entram os sucessores ou os herdeiros, então a dificuldade de identificar estas pessoas como parte do novo grupo de liderança é muito complicado, justamente por causa desse fator de serem todos família. Então é um processo que está a ser muito difícil, mas já vamos lá, estamos já a tentar puxar o barco, mas tirando essa questão em termos de profissionalismo, também estamos a tentar alinhar as coisas, mas a nossa maior dificuldade mesmo é essa, fazer com que as pessoas identifiquem ou reconheçam os novos elementos da liderança. Obrigada. Obrigada, muito obrigada por partilharem a vossa história, não é mesmo? Sim, acho que quando as coisas acontecem assim, de um momento para o outro, não preparamos, não começamos, é mesmo, é muito difícil, é muito difícil. Porque tem a parte emocional, né? Aquela gente conhecia aquela pessoa, tínhamos uma ligação com aquela pessoa. Agora, quem são estes? Quando é que vem? Né? Fica muito complicado. E é complicado, é complicado.
Não sei se foi... Acho que é a mesma, acho que foi, sim, a mesma que eu mencionei aqui. Obrigada mesmo por isso. E é isso. Sim? Desculpa, Tatiana, só para mencionar que, né, outra vez agradecer as colegas por terem participado, por terem partilhado estas duas experiências, e são experiências um pouquinho diferentes, não é? Sendo a da Neide uma experiência já em que a mudança teve de acontecer depois da perda do fundador, e a experiência da Diana ainda com os fundadores participando, fazendo o trespasse. E então, isso realmente tem um bocadinho de diferença. Sim, tem muito valor, né? Tem muito valor. Muito valor, sim. Sim, porque aí há uma partilha real e até pode chegar a haver um bocadinho do conflito da ideologias entre as gerações, porque mas por que se fazem assim? Não estão tão seria interessante fazer desse jeito. Então, muitas vezes, quando a gente é fundador, não queremos que as coisas mudem do jeito que a gente fazia, né? A tendência é, deixa o que faz, vais tomar conta, mas vai fazer exatamente igual. Né? Não muda nada. Né? Mas é bom que isso aconteça, porque assim ambos escutam e ambos aprendem um dos outros. É muito bom. Eu queria partilhar convosco mesmo um vídeo, né, que fala muito sobre aquilo da parte da associação. Eu até vou pular um bocadinho, vou pôr a parte da família, né, para vocês verem um exemplo de como é que uma família fez e que tipo de lições se pode aprender dali. Eu vou rapidamente por isso. Quero aqui por um vídeo, que acho que seria muito bom ouvirmos. E vou puxar. Próximo. Bom dia. Bom dia. Eu vim me casar. Documenta os dois. A outra pessoa não está... Tatiana, não estamos a ver isso na tela ainda. Não estão? Ok, está bem. E aí misturar. Espera aí. Eu quero puxar até onde... Vamos primeiro falar... Um minuto só, estou aqui a puxar até o sítio. É uma questão de tempo, né? Para termos um tempinho, de uma empresa que já está na 4ª geração. Foram 3 processos de sucessão muito bem feitos. É só olhar os números dessa empresa. A gente vai mostrar tudo já já. Business volta daqui a pouquinho. Conseguem ver? Conseguimos. O Business está de volta nesse episódio, em que a gente está falando sobre a sucessão nas empresas familiares. Pode pôr full screen? E a partir de agora, eu te convido a conhecer junto com a gente esse vinhedo na cidade de Bento Gonçalves, no lindo Rio Grande do Sul. É aqui que funciona a vinícola Salton, que é líder na venda de espumantes nacionais, mas que começou assim, uma pequena mercearia, lá longe, em 1910. Fundada por Paulo Salton, que por décadas dividiu o comando da empresa com seus irmãos, os vinhos foram se popularizando à medida que a família crescia. Novas lojas surgiram e um novo produto se torna o carro-chefe da empresa durante o comando da 2ª geração da família. Na 3ª geração, Ângelo Salton Neto retoma o foco dos investimentos na área dos vinhos. E depois de falecer, a presidência da companhia vai parar nas mãos do primo, Daniel Salton. Fomos transformando em 20 anos uma estrutura completamente defasada por uma estrutura mais moderna, com tanques de aço inox, com novas capacidades de evolução de vinhedos, e até a entrada dessa geração aí, da 4ª geração, a gente entregou uma empresa já mais redonda, né? E a 4ª geração, que hoje está atuante na companhia e na presidência da vinícola, é representada pelo filho do Daniel, Maurício Salton. Acho que se a gente for colocar e questionar todos os participantes, a gente vai ver que não teve nenhum ciclo que foi relativamente tranquilo. Todos trouxeram uma série de desafios que felizmente foram superados. Segundo um estudo da PwC, só 7% das empresas familiares sobrevivem à passagem de bastão por 4 gerações.
Para a Salton, fazer parte dessa estatística quase rara só foi possível graças à criação de uma holding familiar. É assim que todos os sócios da empresa seguem um plano robusto de governança e se organizam para sucessões e gerações futuras. Isso fez com que a empresa se profissionalizasse cada vez mais. Foi quase que uma obrigação dentro da empresa, né? Os conceitos mudaram com alguns critérios, algumas coisas de cartilha, né? Até eu me lembro do meu em 2009 que eu disse que a empresa ia ser mais profissional e menos familiar. E teve uma acionista que disse, então ela vai deixar de ser familiar? Eu disse, não, né? Ela vai ser profissional e familiar, mas não, uma coisa não interfere na outra. Nós queremos ter uma empresa que continue familiar, porque o comando está na mão da família, mas que se torne cada vez mais um processo profissional. Não aquele negócio de filho desse, filho daquele, meu primo, minha prima, e coloca em qualquer função aí, mesmo que o cara não tenha competência. Como já aconteceu várias vezes, tipo numa empresa familiar, isso acontece. Então, a gente tem que transformar isso cada vez mais no profissionalismo. Então, é essa mudança que foi muito importante para nós. E aí, a gente formou o conselho da empresa já há alguns anos, já vinha. O conselho, mas era mais um conselho de família do que conselho de empresa mesmo, né? Maurício, quantos anos você tem? Eu tenho 39. Você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 38. E isso mostra só que você está muito à frente de mim nessa jornada, porque você já é diretor de uma empresa desse tamanho. Mas na sua geração, qual foi a empresa que você pegou e qual é a empresa que você vê para o futuro? Já trabalho numa empresa muito mais organizada, né? Muito mais consolidada, que talvez a passagem da geração do Daniel e outros familiares, elas foram positivas no sentido de profissionalização da empresa, né? Então, justamente a trajetória mais atual da empresa, acho que ela já conseguiu suprimir algumas dificuldades, né, que se vivenciou no passado, e olhando para uma empresa que ela se dedica, acho que cada vez mais para uma qualificação, né, de processos e produtos a nível global, né? Acho que superando alguns obstáculos, né, ou limites do mercado doméstico e espelhando, talvez, essa trajetória a nível internacional. Seu Daniel, seu filho te chamou de Daniel e não de pai. É uma exigência profissional dentro da empresa? Na verdade, não. Ele sempre teve, na presença de pessoas assim, que não têm o nosso conhecimento, ele sempre me chama de Daniel. Inclusive, nas reuniões da empresa, eu falei com o Daniel, então eu aceito isso como normal. E no que seu pai é mais chato? Você falava assim, não dá, não aguento mais meu pai na direção da empresa, meu pai é muito cabeça dura. Rolou algum embate normal entre pai e filho que trabalham juntos, assim? Como é que foi? Eu acho que não, acho que a gente sempre teve uma relação até mais de complementação, né? Eu acho que é fato ali que tu pode até ver na maneira de se expressar que ele tem uma linha de comunicação um pouco mais estrita e mais explosiva, digamos assim, né? Mas eu diria que toda a trajetória sempre foi muito positiva, né? Especialmente para mim, de muito aprendizado. Nunca deu um rolo, seu Daniel? Não, rolo não. Porque o Maurício, de fato, ele é mais ponderado. E na primeira semana, um tio que era do meu pai, da primeira geração, irmão do meu avô, então, né, o Paulo Salton, que fundou a empresa, ele me mandou embora da empresa na primeira semana, porque eu já estava mudando as coisas, porque eu já estava brigando, porque eu já estava não sei o quê. Então, a coisa assim era diferente, né? Era um momento. Hoje não, hoje com essa comunicação, as ponderações que são colocadas, a visão da empresa, muda completamente isso, né? Nós estamos falando já praticamente de 40 anos, né? Quando eu entrei na empresa para hoje, né? Ô, Maurício, você tem filhos? Não tenho. Quer ter? Não. Quem vem depois de você, então? Aí o futuro decide. A gente só faz o trabalho, acho que, claro, nessa contribuição que eu posso oferecer, né? Eu acho que é ruim também a gente definir expectativas para outras pessoas, né?
Acho que ali o desejo, né, de permanecer, de estar participando de um projeto tem que ser genuíno daquela pessoa, né? Depois, claro, eu acho que a continuidade não é uma cadeira cativa, tanto é que a gente tem mandatos de 2 em 2 anos, né? Se a gente tem que corrigir o curso de uma maneira talvez um pouco mais incisiva, e isso demande uma renovação, por exemplo, da posição que eu ocupo hoje, faz parte do jogo, né? Não é uma coisa que ela é eterna, né? Isso está muito claro, né? Para mim e para todas as pessoas, né? A gente tem a aprovação dos nossos planos estratégicos em conjunto com o Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem seus representantes dos seus grupos familiares também. Então, a gente já começa a construir essa história, né? A gente já sabe onde a gente quer chegar em 2030. E o que a gente não pode perder são os valores que talvez foi uma espinha dorsal, né, do que a gente teve de trajetória até hoje. Olha, mas ainda que se trate de uma empresa familiar, no fim de 2022, a Salton tinha só 8 colaboradores da família, entre os mais de 500 funcionários da companhia. Essa participação familiar, digamos, pontual nos negócios, o business também identificou nessas outras 10 empresas que você está vendo na tela. Todas elas são familiares e também têm ações na Bolsa de Valores. Mas das 10, só 3 têm CEOs que são parentes do fundador da empresa. Nesse caso, a gente está falando de CSN, Magazine Luiza e Energisa. Enquanto isso, os presidentes das outras 7 companhias familiares são todos de fora da família. Aí você pode até se perguntar, poxa, mas será que então... Então, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que... Alô, conseguem ouvir? Cecília? Conseguimos, Tatiana. Acho que é este aqui. Vou sair aqui do vídeo. Sabe se eu parar de partilhar e voltar a partilhar. Então, há lições deste vídeo. O que é que vocês acharam do vídeo? Desculpem. Bom, como somos tão poucos, eu acho que devemos todos nos sentirmos à vontade em abrir o microfone e fazer qualquer comentário, se quiserem. Se não quiserem, escrever no chat. Não, eu estou com um monte de pessoas que não conseguem entrar. Essa empresa está na 4ª geração. Sim, a minha primeira impressão tem a ver com o nível de profissionalização. E que, essencialmente, dizendo que, olha, entra quem adiciona valor e quem não pode adicionar valor, então não tem espaço na empresa. Mas procurando sempre os melhores profissionais para poder adicionar aos quadros. Acho que isso é um ponto bastante importante. E depois, o segundo ponto que também foi realçado para mim foi em termos de mencionar que eu ouvi este áudio também pela primeira vez, não é? Com todos com todos os outros participantes, não tinha ouvido antes. E então, o segundo ponto que eu ia mencionar é mais a ver com o fato de cada geração, ou cada transição, trazer algo novo, uma adição ou uma mudança à companhia, que nem por isso deixou de ser a companhia familiar, mas foi agregando valor à visão inicial. Então, espero que isso dê um bocadinho de coragem aos outros para também partilharem as suas ideias. Stélio, posso chamá-lo pelo nome já?
tivemos já contribuições da Neide, da Diana. Ok, vamos andar para frente, não queremos... Então, temos que em Moçambique, cerca de 87% das empresas são familiares, embora não haja muito estudo, mas é a estimativa que alguns estudos mostram. E vemos que também existe no mercado uma tendência mais recorrente da abertura de capital nas empresas, né? Mas ainda está muito trêmula, ou na fase muito inicial, né? Mas o que vimos também é que há uma necessidade, de poder definir os nossos valores, né? Não só para o mercado externo, mas também para o interno. Isso é uma pergunta que cada um de nós deve fazer, né? Será que os nossos valores estão bem definidos, estão claros? Eles são claros para a nossa família, né? Eu acho que foi a Neide, se não me engano, que desculpa, agora não vou dar qual que foi, mas que eu disse que agora estão num processo de transição, né? E o que estão a ver é que estão agora a aprender e entender o que os tios faziam, o pai fazia, porque que chegavam tarde a casa, por aí fora. Então, que agora estão a entrar na família e estão a começar no negócio da família, estão a começar a beber dos seus valores, dos seus princípios, dos seus objetivos, né? E isso é importante e vocês estão a ter uma bênção de poderem fazer isso com os fundadores, né, presentes, né? Porque quando não estão e quando a segunda geração entra para o negócio depois do inevitável, já é muito complicado. E também a parte da boa governança é muito, muito, muito importante. Então, é importante continuarmos a comunicar, a ser o mais transparente possível para garantir que a sucessão ocorra. E há certas questões que nós devemos fazer para nós mesmos, de uma forma muito, mas muito franca, não é mesmo? E a pergunta é, quem vai administrar o negócio, né? Por quê? Porque nós podemos ter 3 filhos, ok? E dizemos, não, o mais velho vai liderar o negócio. Por quê? Porque é o mais velho. Mas pode não ser o mais adequado, né? Com a experiência mais adequada, ou até com a vontade de o fazer, né? Então, é importante, no processo de comunicação e de planificação, começar a pensar quem vai possuir a empresa ou quem vai administrar o negócio, né? E até mesmo pensar, será que eu devo ir buscar esse novo líder fora do negócio, fora da família, né? Isso é algo que muitas vezes nós temos medo de trazer profissionais ou pessoas de fora para ocupar cargos de liderança, mas vimos pelas experiências das grandes outras empresas que a maior parte delas tem CEOs, né, profissionais. Então, não são membros da família naquela posição de liderança. Ok? E o processo até da abertura de capital requer que você passe parte do poder para outros, não é mesmo? Aí tens muito... A gente tem tendência a diluir o nosso capital, mas não deixamos de ter uma influência na empresa que criamos, ok? Então, é um desafio para cada um de nós que criamos as empresas. E muitas vezes também começamos a pensar, será que chegou a hora de vender? Será que não está na hora de passar esta empresa para outras mãos ou venda na totalidade ou mesmo abre capital? Então, aqui é algo que é um desafio e acho que vimos agora nesse exemplo a criação da holding, porque a holding é ótima como uma ferramenta que muitas vezes quando a gente vê que a próxima geração quer muito começar a tomar conta do assunto, o que acontece é que às vezes cria-se uma holding para deter o capital, mas permite que a nova geração mesmo assim faça a gestão da empresa e a holding, né, participa mais na tomada de decisão, né, no conselho de administração. Pode ser uma forma, não é mesmo,
de criar. Então, existem várias formas de como você pode planificar essa sucessão, mas há perguntas, essas perguntas são perguntas que a gente sempre aconselha que se leve em conta para você começar a pensar no seu negócio sem emoção, não é mesmo? Mas com muito realismo, né? Nisso. Ok? E estava a falar mesmo no assunto, num exemplo de que você pode ter 3 filhos e um deles estar interessado em gerir o seu negócio, ou o mais velho não estar interessado em gerir o seu negócio como você espera que o fosse, mas a mais nova ser a mais apta a fazer. Então, tem que pensar ou a solução vem de dentro ou vem de fora, né? Então, é algo importante. E como já havíamos falado aqui, né, anteriormente, a associação assegura a sustentabilidade da empresa, não é mesmo? Não só para nós como família, mas para os colaboradores e até para o mercado, para eles verem a sua empresa como uma empresa séria, uma empresa com uma liderança clara, não é mesmo? Porque nesse processo há de haver todo o processo da boa governança corporativa, então há de estar claro todos os processos e procedimentos e você traça a visão, vai trazer consigo um plano estratégico com os objetivos, né, também bem definidos. Aí o investimento externo fica mais fácil, o externo fica mais fácil, porque ninguém planifica o desastre. Você pensar que, mas eu tenho 80, sou jovem, imagina, né, por que eu vou pensar nisso agora? É muito cedo, mas daqui a 20 anos, ou não, olha, ninguém planifica o futuro. E pior, não pode pensar, não sabe quando o desastre vai acontecer, não é mesmo? O Titanic era o navio mais impressionante até que ele destruiu-se do nada, quando ninguém esperava. Então, é muito melhor planificar, né, desde o início, e depois de ver os seus 50 anos, né, na empresa, relaxado, sabendo que estamos a executar ou implementar um plano, não é mesmo? Do que ser surpreendido e simplesmente criar um caos, né? Então, quanto mais cedo você começar, não é mesmo, melhor os resultados do processo da sucessão, ok? Então, um dos pontos... desculpa aí, será que eu saltei? Sim. O outro ponto é que é importante o processo da comunicação. Vimos aquela família que eles comunicam bastante, deixam claro quais são os passos a tomarem, como é que fazem toda a parte da planificação, mesmo quem que vai assumir, por quanto tempo que vai assumir. E isso não deixa espaço para as pessoas assumirem assim, né? Eu acho que entendi assim, não, está muito claro no papel, são 2 anos de mandato e acabou, né? O teu mandato pode ser renovado, mas são 2 anos de mandato que você tem para contribuir, e depois se foi eleito de novo, ótimo, reeleito, ótimo. Então, isso também é um fator crítico, não é mesmo, para as pessoas também poderem largar o poder, né? Saber o que eu venho para fazer, contribuir por X anos, não é mesmo, e com estes objetivos claros. Então, não importa quantas sucessões acontecem, mas desde que a visão da empresa se mantenha, os objetivos a longo prazo se mantenham, esse aqui é o mais importante. Quem vem não é que nem um governo, o nosso governo. Quando vem um presidente, nova equipe, tudo muda tudo. Não. Há coisas fundamentais. Você pode mudar como chegar lá de forma mais eficiente, mas os objetivos, normalmente, eles não mudam de 2 em 2 anos. Isso pode até ajustar ao mercado, mas não deve mudar assim drasticamente. Isso faz parte de todo o processo e a colega que me partilhou há pouco tempo dizendo que estão nesse processo com a primeira geração, isso é espetacular. E eu sei aqui que também tem alguns empresários que estão nesse processo, estão a começar a pensar como é que a gente traz a família para dentro da empresa. Nós agora que estamos queremos fazer outras coisas ou temos que nos preparar no mesmo para passar o bastão para a próxima geração. Então, né? E como eu disse, tem que se observar a família de forma realista, falamos mesmo das suas capacidades, né? Dos membros que a gente quer trazer. Se eu estava falando com alguém ontem, que disse, não, mas a pessoa que eu quero suceder vai fazer. Isso não pense só que a pessoa vai fazer. Tu tens que ter certeza absoluta que é a melhor pessoa para o fazer, né?
Então, o treinar, o capacitar é importante. Então, aí está, né? Treinar o seu sucessor com tempo para ele poder participar, e por essa razão o Departamento de Recursos Humanos não deve ser ignorado, né? Isso até é bom por 2 ou 3 pessoas, fazer só uma não. Mas tenta ver aqui na família quem tem paixão pelo seu negócio, quem gostaria de fazer isso, né? E aí você pode trazer as várias pessoas para o processo, e aí até podem descobrir que este pode ser um sucessor que está mais preparado, o outro pode ser o a seguir, ou o outro pode ser um CEO, né? O diretor de operações, enquanto o outro é o CEO, né? Então, você nesse processo vai descobrir habilidades de cada um deles, ok? Então, é importante não também focar não só numa pessoa, tente criar habilidades em todos eles e depois vai descobrir onde eles, em cada um dos seus membros da família, melhor se encaixam, ok? E, sim, até for necessário pensar que eu vou fazer sim a sucessão, mas considerando um profissional externo, faça. Nem, aqui esse profissional externo até pode fazer parte do processo de preparação do seu sucessor familiar. Então, o profissional externo pode estar lá durante um período que o seu sucessor está a ser preparado. Então, não deixa de ser válida essa opção. E aqui o ponto 8 é peça ajuda, né? Traga pessoas especializadas na área de sucessão, traga pessoas que lhe podem ajudar a criar os conselhos, a criar as regras, a identificar né, futuros sucessores na sua empresa, a treiná-los, não é mesmo? Tudo isso é muito, mas muito importante, porque nem sempre nós temos esse conhecimento. Muitas vezes estamos envolvidos de forma muito emocional, né? Então, o nosso pensamento não é muito claro, não é neutro. Ok? Então, esse é um ponto bastante importante, né, para poder garantir que você consiga identificar esse novo sucessor. Ok? E acho que por hoje, depois de tanto aquilo, ficaria por aqui. Eu sei que não cobrimos todos os pontos, mas dizer que, por exemplo, nós vamos no próximo ano poder abordar muito mais em termos na área da área de sucessão. Agora o objetivo era mesmo poder fazer você pensar, refletir na sua empresa, começar a pensar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como é que eu devo fazer, começar a ver exemplos relacionados com a sucessão e outros assuntos relacionados com empresas familiares. No mesmo a gente vai trazer através das nossas newsletters né, informação mesmo de o que é que você deve começar a pensar na sua empresa. Por exemplo, nós amanhã temos também uma ação mais curta, cerca de 1 hora, com uma empresa brasileira que vai estar live conosco, e não vou pôr o YouTube, então não vai haver problemas, vai ser só no Zoom. E ela também está na segunda geração, vai poder partilhar como é que começou na empresa criada pelo pai, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer um bocado do curso que fiz, e ela herdou uma rede de empresas de imobiliário, como fosse as OK, como fosse uma empresa daquela cadeia de valores, cadeia de empresas OK, né? O equivalente no Brasil, no estado do Pará. Então, ela vai poder partilhar conosco suas experiências, como é que foi, e até hoje, como é que ela está a gerir a empresa como agora a dona da empresa, e como é que ela pensa, né, trazer as filhas, se é que vão participar na empresa ou não, né? Então, se vocês estiverem interessados, participem para ouvir algumas experiências também, e também seria uma oportunidade para fazer a sessão de perguntas e respostas, mesmo esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, seria uma coisa de 1 hora, não é mesmo? Onde a gente pode conversar, né? Eu sei que hoje até já estamos mesmo quase em cima da hora, a gente prometeu até 18, né? Então, amanhã seria de mesmo 16 a 18 para poder fazer essa sessão, né, de perguntas e respostas.
e ouvirmos da experiência dela. Agora, em termos de ações futuras, né, queria partilhar aqui convosco também que vamos olhar muito mais para vários tópicos, né? Vamos começar a receber a nossa newsletter, que vai ter informação adicional. A gente vai tentar fazer uma newsletter mensal, né? Mas em fevereiro, né, depois todos voltarmos das festas e começarmos já a olhar para os nossos negócios, né? Vai haver uma sessão online sobre a gestão da riqueza, onde vamos trazer uma sessão física sobre a gestão da riqueza, onde vamos trazer um especialista de investimentos, no mesmo fundos de investimentos, ver oportunidades para poderem considerar, no mesmo como família, o que é que vocês estão a fazer para criar a riqueza da vossa família. A gente pode ter dinheiro, mas nós não somos ricos, né? Há uma grande diferença, né? E então esta é uma oportunidade para podermos conversar com especialistas na área financeira, né, para poder explicar como é que a gente pode investir nas nossas empresas, como é que nós podemos investir em fundos, como é que nós podemos criar riqueza, né, como é que nós podemos proteger também o que nós já temos hoje. Então, vamos trazer especialistas à volta disso, e depois dessa sessão física, né, vai ser uma coisa muito seletiva. Vamos também criar uma oportunidade para famílias poderem marcar sessões, né, um a um com ele, para poderem pensar em soluções para si, ok? Então, isso vai acontecer em fevereiro do próximo ano. E também, depois, em abril, vamos fazer uma sobre Family Office, que é os conselhos familiares. Como criar um conselho familiar para a sua empresa, né? Ou a sua família que tem vários investimentos. Como é que pode-se criar um conselho familiar onde vocês definem, no mesmo, os vossos interesses, por aí fora. Vamos convidar uma especialista acredito que vai ser da PwC, ou da Jersey. Vamos convidar, né, eles para poderem participar. Temos estado a falar com eles e são pessoas que estão em parceria conosco, também para poderem fazer uma sessão online à volta disso, e depois, em junho, queremos fazer uma conferência, um fórum das empresas familiares, onde cada um desses tópicos vai ser abordado com mais detalhe, não é mesmo? E vai ser um evento onde vamos ter workshops mesmo para como fazer, né? Como fazer, e depois sessões em particular de empresas. Você vai poder marcar uma sessão com um especialista, por exemplo, na área do conselho familiar, e passar o dia com aquela especialista, e ela poder sentar consigo, fazer uma análise da sua empresa, junto com os seus irmãos, junto com os seus tios, não é mesmo? E poderem dizer, olha, vamos lá desenhar um plano de ação. Não é mesmo? O que é necessário aqui para garantir que vocês cheguem ali? Nada é feito num dia, né? Mas seria um plano de ação para juntos caminharem e implementarem para criarem esse conselho familiar. Ou seja, ou quem sabe, seja você esteja interessado em fazer o plano de sucessão. Então, também se sentaria-se com um especialista, não é mesmo? Né, para explicar, falar sobre a sua empresa, que necessidades vocês têm, não é mesmo? E também poderem desenhar um plano de ação, não é mesmo, para depois, nos próximos meses, começarem a implementar esse plano de ação. Na área de sucessão ou proteção da riqueza. Você pode querer fazer investimentos fora de Moçambique, também pode fazer na África do Sul, ou seja nos Estados Unidos, ou em UK, né? Essas opções existem, não é mesmo? Sem problemas. Vamos trazer esses especialistas mesmo para ajudar-los a pensar nisso. O que é que a gente pode fazer para solidificarmos nossas empresas, né? Torná-las mais robustas e protegermos o nosso patrimônio e gerar mais riqueza, ok? Então, acho que neste momento é tudo. Né? Queria dizer o meu muitíssimo obrigado e desculpem por termos começado atrasados com aquele glitch técnico, não é mesmo? O simples é sempre melhor. E vamos ficar por aí mesmo, sempre com o simples. Então, é uma lição.
Infelizmente, perdemos muita gente nesse processo. Nós tínhamos cerca de 80 pessoas já que haviam registrado, mas havemos de recuperar, espero que sim. Esta sessão também eu vou partilhar na nossa página do YouTube, há de estar lá, mesmo para poderem assistir, e que aquelas pessoas que não puderam participar também poderem assistir, né? Vai estar lá por um tempo. Então, muito obrigada e façam questão de estar sempre atentos. E vamos mandar, como temos os nossos e-mails, vamos mandar a informação, temos de nossos newsletters e também dos eventos que vão acontecer. Não sei se tem alguma questão nesse preciso momento, alguém queira partilhar alguma coisa, antes de lembrar que amanhã tem a Ciane Barros, às 16 horas, né? Ela vai partilhar sobre a sua vida como empresária na segunda geração, e depois sessão de questões de perguntas e respostas, caso de perguntas e respostas, mas não sei se há alguma coisa urgente agora. Obrigada, muito obrigada, Maria Salgado, muito obrigada, engenheiro Machado. Oh, não percebi que o vídeo havia feito um froze. Ok, então vou fazer o seguinte, um freeze. Vou fazer o seguinte, eu vou também partilhar no nosso grupo do WhatsApp o link, tá bem? Para vocês poderem assistir mesmo ao vídeo, ok? Desculpa, eu não percebi como estava a correr o vídeo no meu ecrã, eu não percebi. Ok, eu vou partilhar o link, vocês podem assistir aquele vídeo, e poderem tirar benefício, tá bem? Muito obrigada, fiquem bem, até amanhã. Obrigada, até amanhã. E nós, amanhã, iremos voltar a partilhar o link do Zoom para a sessão. Do Zoom. Do Zoom, sim. Do Zoom. Ok. Um abraço, fiquem bem. Obrigada a todos e todas. Obrigado mesmo. Ok, ficamos só nós. Stop recording, né? Ai, para errado. Yeah, stop sharing. Yeah. No, it's still recording. Let me see.